Oi, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para vocês. Vamos falar sobre relacionamento tóxico. Ruim, né? Mas é bom saber como é que funciona. Então, vamos a ele, né? João, solta a vinheta, filho. Vamos falar hoje sobre relacionamentos tóxicos. Vixe. Então, eu acho que o primeiro ponto é o que é um relacionamento tóxico? É quando há abuso, né? É quando a pessoa permite o abuso. É quando aquilo fica ruim de conviver. E como você identifica um relacionamento tóxico? Porque muitas vezes as pessoas estão nesse lugar, estão dentro desse relacionamento, só que aquela coisa, tipo, o amor é cego, só deixa a pessoa ficar cega pro que de fato está acontecendo. Ela não dá tanta importância para aquelas situações que são tóxicas ou para aquelas falas e ela não consegue de fato perceber o local que ela tá. Como a gente identifica que um relacionamento é tóxico? Então, normalmente as pessoas que convivem com ela vão dizer para ela como que você aguenta. Como que você tá nisso? Por que você permite esse tipo de coisa? Então, assim, é importante entender que ou a própria pessoa percebe o ruim pelo abuso, ela também fica estranha nessa relação, não entende por que ela permite algumas coisas, então ela se confunde um pouco entre amor e ódio quando ela sente isso. Ou não tô entendendo a risada? Não, tô me visualizando. Pode falar. Não atualmente. Chocada. Não atualmente, ano passado. Tá, meu Deus do céu, ela vai falar do passado dela, Jesus amado. Então, ou o ambiente, ele vai dizer para você que não tá bom, assim, o que é o ambiente? É suas amigas, né, seus parentes, alguém vai dizer, nossa, como que você aguenta? Porque isso transborda. O relacionamento tóxico, ele é a luz do dia, assim, as pessoas percebem. As pessoas, inclusive os envolvidos, não fazem isso por escolha. Isso é outra coisa importante também. Eles vão sendo retroalimentados, às vezes, num comportamento que o um provoca no outro. Então, fica esse relacionamento tóxico. Mas, normalmente, o ambiente te sinaliza que não tá legal. E é a hora de pensar sobre isso. E tem aquela fase da negação, né? Então, muitas vezes as pessoas te sinalizam e falam, tipo, olha, você até pode falar na lata, olha, você tá num relacionamento tóxico. Sim. Ou como você suporta isso, olha, não tá legal. Mas a pessoa não aceita, porque às vezes ela gosta tanto, ela ama tanto, que ela não aceita que ela tá naquele lugar. Como quebrar isso? Como quebrar essa negação, Na verdade, se a pessoa tá na negação e ela consegue perceber que ela tá na negação, porque vamos lá, gente, uma pessoa fala, outra fala, eu que tô dentro, vou me imaginar, eu sinto uma coisa ruim. Quer dizer, alguma coisa tem, né? Então eu preciso entender o que tem. E aí é legal procurar uma pessoa neutra, porque às vezes o que acontece é que a maioria das pessoas que vão dizer pro outro que a relação tá tóxica, ela é algum parente ou algum amigo, então tem um viés. E aí pode ser que a pessoa não acredite, porque como tem viés de relacionamento e intimidade, pode ser que é um exagero, ela pode entender ou interpretar que aquela pessoa está com inveja do relacionamento dela, ou que aquela pessoa está falando isso, minha mãe está falando isso porque não gosta dele, tal. Então, pode ter essa interpretação errada. Então, o ideal é, se tem várias pessoas falando isso, se eu me sinto estranha nessa relação, eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que procurar uma pessoa neutra para eu colocar os pontos, dizer, olha, ele faz isso, 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 ou ela faz isso, 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 e a pessoa, um psicólogo, um profissional, vai dizer, olha, isso é uma relação abusiva. Às vezes tem relação abusiva entre mãe e filho, entre pai e filho. Quer dizer, relação abusiva é qualquer tipo de relação que tenha uma predominância de abuso, né? Já diz o nome. Ela é tóxica, na verdade, né? Eu falei abusiva, mas a gente tá falando de tóxica. Então ela é tóxica porque ela é abusiva, porque existe ali, passou a linha vermelha, né? Importante, né, que esse abuso não é só físico, pode ser coisas pequenas do dia a dia, pode ser pequenas palavras, pequenas atitudes. Então, por exemplo, eu já tive caso de relacionamento que eu fui dormir e no dia seguinte acordei, o cara tinha tirado todos os homens do meu Instagram, ele tinha bloqueado um por um. Tipo,
Ou se não, assim, não, você já comeu, já tá bom, né, de comer, você já acabou de comer, você já comeu o suficiente, acho que já tá bom. E eram umas coisas pequenas que na hora eu não percebia. Eu falava, tipo, tá, ok, então tá. Mas depois que eu cresci, que eu falei que, cara, aquilo é absurdo, como é que eu me permiti aquilo, como é que eu deixei aquilo acontecer? Porque, na verdade, você não tem o viés do outro, né? Então é o outro que abusa. Você tá ali e por você estar gostando de estar ali, aquilo soa esquisito. Só que hoje tem internet, né, gente? Hoje dá para saber o que é abuso, né? Então você viu, você mesmo disse que achou estranho. Você achava estranho. Então a primeira situação é achar estranho. A hora que eu acho estranho alguma coisa, eu tenho que ir atrás para saber o que é. E aí eu tenho que ver o que eu quero fazer com aquela informação. Na verdade, você precisava se posicionar, dizer não admito, não quero, isso é um absurdo, e etc. Com certeza essa relação ia chegar ao fim, como chegou, não é mesmo? Chegou, acabou, faz anos. Graças a Deus, então meu filho não ia namorar. Mas, voltando então para aquele ponto que você falou, de a pessoa às vezes acha que é inveja, ou acha que porque não gosta, e precisa buscar ajuda, mas a pessoa precisa querer buscar essa ajuda. Ela precisa realmente ir atrás daquilo. Sim, ela precisa querer, mas veja, ela já está achando estranho o que está acontecendo. E quando eu falo buscar ajuda, de novo, pode ler sobre o assunto. Não necessariamente precisa ir atrás de um psicólogo, seria o melhor, porque rapidamente ela entenderia e se posicionaria e evitaria mais sofrimento. Então, na verdade, a intenção de achar uma pessoa neutra é justamente para ela sair daquele lugar, que não é bom, né? Se é tóxico, não é bom, né? Se é abusivo, não é bom. Então, por que a gente vai ficar numa relação onde eu me sinto estranha, ou a cada ação do outro eu entendo com estranheza? Tudo bem, eu posso justificar porque ele é diferente de mim, mas conta isso para alguém, vê o que essa pessoa vai dizer, porque ela não está envolvida emocionalmente. Conta para uma amiga, fala, então, ele desligou todos os negócios, ele tirou meus homens do celular, ele não sei o quê. O que ela vai falar? Vai falar, mano, falei, mano, mano, tô jovem, mano, sai desse negócio, o que é isso, onde já se viu, etc, né? Então isso vai sinalizar o problema. Tá, então, por exemplo, ok, aceitei, entendi que aquele lugar não tá legal, vou buscar ajuda. E agora, qual que é o próximo passo? Porque às vezes, vendo um casal, ok, você pode terminar o namoro, terminar o relacionamento. Mas e se for mãe ou irmã, pai, enfim, se for família, como é que lida com isso? Primeiro é se capacitando de se posicionar, né? Na verdade, você precisa se capacitar de segurar a onda em tempo real. Então, assim, a minha mãe tá abusando emocionalmente de mim, me explorando em algum lugar, eu tenho que ser capaz de dizer para ela, basta, chega. E pagar a consequência disso. Que pode ser ela não querer falar mais com você e etc. Mas pelo menos você se priorizou. E isso sinaliza para ela o quanto ela está fazendo uma coisa ruim também. Porque às vezes as pessoas vão ficando e isso vai sendo retroalimentado. Vai sendo feita a manutenção de um problema ruim. Você pode dar um exemplo de como pode retroalimentar esse problema? Na hora que a própria pessoa fica. Então, se sua mãe fala, volta às 10 da noite que você tem que levar o seu irmão, sei lá, pra festa. E aí você fala, mãe, mas é a festa que eu tô, é minha formatura. Fala, não importa, não quero saber. É uma forma de autoridade, isso também é um abuso. Você tem que chegar e falar, mãe, pelo amor de Deus, eu esperei o ano inteiro para isso. Aliás, eu esperei todo o tempo que eu fiz a faculdade para isso. Não vou conseguir fazer isso, sinto muito. Porque você. E aí aguenta essa consequência, mas sinaliza para ela que não tá legal, que não funciona assim, que não dá para aceitar, que você se sente muito, mas que não dá para aceitar esse tipo de coisa. Porque ela já sabia que você iria se formar, ela já sabia que tinha festa, ela já sabia, então assim, ela que assuma a responsabilidade dela de buscar o filho. Tá, e como é que é realmente o sentimento da pessoa que tá nesse lugar, que tá nesse relacionamento tóxico? Porque existe uma dor muito grande, às vezes ela gosta muito da pessoa, ela não quer se desligar, ou ela não sabe como fazer aquilo. Então, como é que é essa sensação, as dores, as perguntas que devem ser feitas para sair desse lugar? Então, esse lugar é um lugar muito ruim, né, de ficar, porque entrou sem saber. Sabe quando você entra numa rua?
né, um bairro desconhecido, ela entrou nessa achando que era uma coisa e se mostrou outra. E exatamente esse é o ponto da negação. Né? A negação é você querer algo, achar que você está indo no lugar certo, ter aquilo e de repente se deparar com algo que não encontrou ali. Isso dá frustração, isso dá desespero, dependendo do grau disso. Isso tem uma contradição, de uma contrariedade, uma ambivalência de amor e ódio. Então eu gosto daquela pessoa, mas aquela pessoa às vezes me faz coisas ruins, e aí que é o problema, né? Porque vai ficando pior porque eu vou me acomodando naquilo, né? Eu vou dizendo, mas é só às vezes que ele faz isso. E aí a hora que eu falo isso pra mim, porque toda fala pro nosso cérebro, todo diálogo interno é direcionamento. Então na hora que eu digo pro meu cérebro, mas ele faz isso só às vezes, o que eu tô dizendo? Tudo bem, tá tudo bem. Então eu tô distorcendo uma situação ruim e me contando que tá tudo bem. E nisso eu vou ficando. E com o passar do tempo, a tendência disso é piorar. Chegando até, às vezes, a agressão mesmo, né? Às vezes. Então, para sair desse lugar, eu primeiro tenho que identificar que eu estou nesse lugar. Então, primeiro, qualquer solução de problema tem que ter uma identificação do problema primeiro. Depois, eu tenho que me fazer pergunta, como eu saio daqui? Qual é o prejuízo que eu vou ter? Ou vou aguentar, não vou aguentar? Vou buscar ajuda, não vou buscar ajuda? Vou tentar sozinha? Como eu me livro disso? Agora, óbvio que vai vir uma parte dizendo assim, não, mas a gente gosta dele. Então, mas qual é o preço? Até quando eu vou ficar acreditando que o pouco que ele me dá, que eu acho que é bom, vale a pena? Então, tudo é diálogo interno. E isso é inteligência emocional, né, o controle das emoções, é exatamente o treino que você tem que fazer em manejar as coisas que você sente. Então, as pessoas vão sentir coisas. A partir do momento que sente coisa, eu tenho que olhar para o que eu senti, eu tenho que prestar atenção no que eu senti e ver por que eu senti aquilo. Então você vê que primeiro eu sinto, acontece algo, eu sinto, eu tenho que perguntar para mim por que eu senti isso, porque vai localizar o gatilho que me fez sentir isso, e eu vou começar a dialogar o que eu vou fazer com isso. Se eu vou ficar nisso, se eu vou pagar o preço, que tempo que eu vou ficar, quando eu vou sair, se eu preciso de ajuda ou não. Então, o tempo inteiro, a nossa capacidade emocional, né, de lidar com a emoção e controlar a emoção, é justamente eu ir localizando qual gatilho, qual evento, o que aconteceu, que deu esse tipo de consequência emocional e como que eu resolvo para não sentir mais. Você falou muito dessa questão de inteligência emocional e até saúde mental mesmo. Como é que isso pode escorrer para outros âmbitos da sua vida? Porque, querendo ou não, quando a pessoa está nesse relacionamento tóxico, se ela não tiver inteligência emocional para lidar com aquilo, isso pode escorrer para outros âmbitos da vida, não pode? Com certeza, ela vai começar. Uma das coisas muito comuns que acontece nessas relações é o afastamento de quem disse que isso era ruim. Porque se eu não quero sair daquele lugar, aliás, se eu tô ficando, não é que eu não quero sair, se eu tô ficando e não fiz nada para sair, eu percebo isso e começo a me afastar das pessoas que dizem que eu preciso sair. Então, isso acaba que, pensando em família e amigos, a gente fala que é um embotamento, né? A pessoa, ela fecha, né? Ela se fecha naquela relação, o que piora muito, porque, na verdade, vai dar mais poder à pessoa que está promovendo essa relação. Por entender que agora ela está mais vulnerável. Então ela só tem a mim. Ou ele só tem a mim. Tanto faz, pode ser mulher e homem, né? Então, esse é o problema. Claro que sim, nós somos indivíduos que tudo que a gente faz, aprende ou se desenvolve por ser indivíduo, impacta em todas as relações. Relações familiares, amizades, trabalho, sem dúvida nenhuma. Você falou essa questão de ela se afasta das pessoas que pontuaram isso em volta dela. Você como uma pessoa que está em volta e você vê acontecendo aquilo na sua frente, como é que você lida com aquilo? Porque às vezes você forçar a barra pode ser pior, a pessoa pode se afastar mais. Sim. Como é que é para quem está de fora também lidar com uma situação dessa? Uma coisa muito bacana é fazer pergunta para a pessoa. Falar assim, viu, você se sente bem nisso? Principalmente se ela contar alguma coisa. Falar, a relação de vocês é boa?
quando começou essas coisas que você acabou de me dizer? Então é sempre fazendo o outro racionalizar, pensar sobre as coisas. Racionalizar é a nossa capacidade de pensar sobre as coisas reais, né? Racionalizando com a razão e não com a emoção. A emoção, ela é resposta. A razão, ela é escolha. Eu preciso escolher prestar atenção em algo e pensar sobre aquilo. E faz aquela coisa que você fala da escutativa, né? Talvez não julgar. A escuta é escutativa, mas a gente fala atenciosa, porque é uma. Atenciosa. Exatamente, é uma escuta. Ela passa a ser ativa porque eu presto atenção, mas ela é atenciosa porque as outras pessoas normalmente resolvem muito rápido fora o problema de quem está dentro, né? Então a pessoa chega e ela fala assim, o meu namorado desligou todo, né, tirou todos os homens do meu celular e tal. A outra pessoa vira e fala assim, que preguiça, larga dele. É muito fácil quem está fora dar a solução, mas o ideal de quem está fora é fazer uma linha de raciocínio para a pessoa, já que ela não consegue fazer isso dentro, é ajudá-la com perguntas, porque a pergunta faz o cérebro começar a criar uma linha de raciocínio aonde se chega numa lógica, e normalmente a lógica ela é o que conclui a linha de raciocínio. E normalmente a pessoa se depara com uma realidade que todo mundo já disse para ela, mas que naquele momento é um choque de realidade. E aí ela vai passar a pensar nisso, quanto ela quer ficar ou não nisso. E agora, continuando nesse assunto de casal, né? E quando tem os filhos junto no meio? Então, quando a esposa ainda ela tem que também considerar isso. Então, é um relacionamento tóxico, mas eu tenho meu filho. Às vezes o filho, ele é colocado dentro dessa briga. Então, eu já vi falar de muitos casos de, tipo, a mãe e o pai colocando o filho um contra o outro. Sem dúvida. E fazendo comentáriozinhos. Então, como é que também é pro filho isso? E como tentar evitar essa situação toda? Então, aí a gente vai começar a... Eu tenho alguns exemplos, né? Mas não é exatamente assim. Mas, por exemplo... a mãe expõe o filho, ou expõe o pai, na verdade, para o filho. Expõe numa intimidade, por exemplo, seu pai nem sabe fazer direito e fala alguma coisa, sei lá, de conotação sexual. Por que ela faz isso? Para expor o marido, provavelmente porque ela foi contrariada por algo. Então isso acontece. Agora, aí que tá. Toda situação abusiva, toda situação tóxica, ela precisa que a pessoa reconheça que ela está dentro daquele lugar. Porque só assim ela vai pensar em como resolver aquilo. Porque às vezes as pessoas ficam nesse lugar e não percebem que elas estão nesse lugar. E esse é o grande problema, e por isso que quando você falou filhos, né, mãe, casal com filhos, quer dizer, veja, essa mulher não virou tóxica de hoje, né? Quantos anos eles estão juntos? Então, provavelmente, eles não perceberam isso. Provavelmente, isso é retroalimentação, faz a manutenção disso. Então, às vezes, o que vai acontecer? Se o pai, por exemplo, não foi capaz de se posicionar para parar com isso, é capaz do filho, quando crescer, posicionar a mãe. Falou, para que eu já não aguento mais você fazer isso com meu pai. Então, pode acontecer. Como eu já tive casos assim, do filho chegar a ameaçar a mãe porque ela estava realmente acabando, ela destruía o pai. Cada situação, do nada, na frente dos outros, ela destruía o pai. E o pai não falava nada. Então, quando a pessoa não sabe se posicionar, porque ela também aceitou aquela condição e foi ficando, os filhos podem tomar a frente disso. Ou como qualquer um, em qualquer tempo da vida, pode se posicionar. E se posicionar, estabelecer limite para o outro. Falar, pode parar com isso, eu não admito mais que você fala isso. O outro vai tomar um susto, porque ele estava acostumado, né, a ficar nesse negócio. E vai parar, vai passar. Então, e qual que é o processo para a pessoa conseguir se livrar disso? Então, o que ela tem que fazer para, de fato, se livrar dessa situação, sair do relacionamento tóxico, seja ele com quem for? Tá. Toda situação que vem de fora, né, e isso, na verdade, é o que ela escolheu, ela tinha escolhido ficar com a pessoa, né? A gente está fazendo aqui um exemplo no caso da mulher, né, do homem abusando ou criando a situação tóxica na relação. Quando ela entrou nessa relação, ela entrou com super boa vontade. Na hora que ela percebe que quer sair, não vai ser uma coisa simples.
Primeiro, como a gente já disse aqui, ela vai ficar negando um tempão, vai ficar negando, vai às vezes se isolar da família, dos amigos que falaram isso, isto é negação. Depois ela vai tentar negociar e se humilhar, que é a próxima etapa da curva da mudança. O que é o se humilhar? É tentar ficar naquele lugar, se convencendo que é bom. Isso é a parte de negociação, eu comigo mesmo, né? Tentando falar, não, vamos ficar, é só às vezes, vai dar certo, etc. Mas se não passar e eu realmente quiser sair dali, eu vou para a tristeza, que é a próxima etapa da curva da mudança, onde eu vou ficar muito triste por estar vivenciando aquilo, por ter ficado tanto tempo ali tentando negociar comigo mesmo e me mantendo ali. E a próxima etapa, que é de extrema importância, é a raiva. Porque a raiva faz eu validar o tempo que eu fiquei negando, faz validar o porquê que eu estou naquilo. E raiva é vida, então é a hora que eu vou romper com aquilo. E aí vem a aceitação, que é a nova realidade. Então já não estou mais com essa pessoa, já saí disso, agora eu vou começar uma nova vida e vida que segue. Isso não quer dizer que eu não vá ainda lembrar e ter saudades, etc. Vou ter, porque aí entra a situação que a gente habitua com as coisas, e a hora que a gente habitua com as coisas, a gente se conforma, a gente se adapta àquilo. Então vai vir lembranças boas com a intenção de me fazer voltar para ele. Mas aí eu tenho que ser forte, lembrar de tudo isso e me contar o quão ruim foi viver tudo isso e o quão difícil foi sair de tudo isso, para justamente não correr o risco de cair em tentação, né? Tipo aquelas indas e vindas, né, gente? Coisa esquisita. Com tudo isso a gente consegue ver claramente que, de fato, para conseguir passar por esse processo é muito importante ter o autoconhecimento, né? Então saber aonde eu tô, pelo que eu tô passando, e também ter essa inteligência emocional de superar tudo isso. Então sem dúvida, fundamental. Né? Então, a gente estabelece assim, ó, vamos pensar, a inteligência emocional, na verdade, ela é o fim, né? Mas o controle da emoção, ela desenvolve essa capacidade de inteligência. Então, é controlar as emoções, que é a forma do sucesso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, ative a notificação e mande mensagem.